Este é mais um fragmento de mim e talvez ele fale também sobre você. Hoje eu quero trazer um assunto que é um pouquinho delicado, eu quase não falo sobre esse assunto, mas eu quero deixar claro aqui, antes de começar a falar sobre isso, que eu falo sobre a minha experiência, sobre o que eu tenho passado e tenho aprendido sobre a depressão. Eu não sou psicóloga, então se você está passando por um momento desafiador, se você está com depressão no momento, se você está vendo esse vídeo é porque algo dentro de você te chamou, talvez uma tristeza profunda, talvez uma falta de sentido na vida. Eu precisei de ajuda em alguns momentos da minha vida e eu quero deixar um pouquinho hoje da minha experiência, talvez faça sentido para você conseguir pedir ajuda e conseguir sair desse lugar que é muito delicado. E eu quero contar um pouquinho para vocês de como foi toda a minha história, de onde começou essa história minha com a depressão e por que ela foi uma das piores coisas que me aconteceu e ao mesmo tempo uma das melhores coisas que me aconteceu. É meio controverso falar assim, mas sim, a depressão me trouxe ensinamentos muito valiosos e eu quero compartilhar um pouquinho hoje com vocês. A minha história com a depressão vem de muito nova. Eu hoje identifico que eu tive depressão já na minha adolescência, mas naquela época vindo de uma casa de evangélicos que não via a depressão, né, como uma doença mental, como uma doença, então era frescura ou era coisa que não era de Deus. Então naqueles momentos eu não pude me olhar como uma pessoa depressiva e como alguém que precisava de ajuda. Então, dos 16 para os 17 anos, eu tive uma depressão muito profunda, que hoje eu identifico como depressão. Eu não tinha vontade de fazer nada, eu trabalhava, estudava, mas eu não conseguia voltar para casa, eu não queria voltar para casa. Então, dava 10h30, 11 horas da noite, eu não queria voltar para casa porque eu não queria voltar para aquele ambiente, porque eu venho de um lar disfuncional, de um lar apesar de ser um lar cristão, um lar evangélico, mas um lar que tinha muita briga, que tinha muita discussão, era um ambiente muito tenso, então o meu corpo estava o tempo todo tenso, eu estava o tempo todo assustada e ali para mim não era um ambiente legal. Então eu lembro que nesse momento eu chorava muito, eu chorava todos os dias e eu conversava muito com Deus e eu falava: Deus, não faz sentido eu estar aqui, eu não quero estar aqui, talvez se você me levasse daqui eu não ia fazer falta para ninguém, ou ia ser melhor para mim, eu ia enfim encontrar paz. Então esse para mim foi um dos momentos bem delicados que eu tive ajuda, assim, eu digo ajuda espiritual, para que eu tivesse o impulso de sair da casa dos meus pais, de entender que aquela religião, aquele ambiente para mim não estavam saudáveis e que eu precisava fazer alguma coisa para mudar aquela realidade, senão hoje eu não estaria aqui contando essa história para vocês. Então ali foi o marco para eu sair desse primeiro momento depressivo, dessa primeira crise de depressão, foi a saída da casa dos meus pais, foi o rompimento com a igreja, para eu começar de fato me afastar de tudo aquilo que estava me fazendo mal, porque estava me sufocando, porque eu não conseguia ser autêntica, porque eu não conseguia ser eu mesma, para que eu pudesse seguir a minha vida e apagar, esquecer de fato, que o nosso cérebro faz isso muito bem, esquecer de alguns traumas, de algumas histórias da infância e do passado, para que eu seguisse a vida e esquecesse. Foi uma anestesia aí que eu tive. E saindo da casa dos meus pais, rompendo com a igreja, eu também saí da minha cidade, me mudei de cidade e ali foi o que eu precisava naquele momento, de um certo afastamento de tudo, de todos, para que eu começasse a respirar e a voltar a ter vontade de viver. Então os anos se passaram, arrumei emprego, estava com um namorado na época, a gente morava junto e a vida foi acontecendo e eu fui não pensando mais nisso, nessa dor, nessa tristeza que eu carregava. E um segundo momento, quando eu tive uma crise de depressão muito forte, foi em 2015. Eu sempre quis viajar o mundo, eu sempre gostei de viajar e eu comecei um processo seletivo para trabalhar embarcada em navio de cruzeiro e ali o universo, as coisas foram acontecendo de uma maneira que eu não esperava. Eu precisei fazer uma microcirurgia na mão, da qual eu tive muito problema pós-operatório e aquilo me levou para uma crise depressiva porque eu não consegui viajar.
Eu recebi ali minha data de embarque, mas eu não consegui viajar. E aquilo para mim me machucou muito e eu entrei de novo numa crise de depressão. Ali foi ansiedade, foi depressão, foi insônia, porque eu tomava medicação muito forte. Então ali desregulou todo o meu sistema, toda a parte hormonal. E eu precisei naquele momento tomar medicação e entendi que o meu sistema nervoso estava completamente comprometido. Tanto é que eu tive dores insuportáveis que eu tive que procurar um especialista em dor para entender, mas o meu sistema nervoso ele estava tenso, estava ativado o tempo todo. E foi um momento muito desafiador, eu acabei saindo da cidade que eu morava e tudo se resolveu ao longo dos meses. E em 2018, eu estava morando no Rio de Janeiro, estava num outro relacionamento, esse meu namorado ele era funcionário público e eu estava tentando encontrar algo que fizesse sentido para mim e eu comecei a estudar para prestar concurso público e naquele momento eu entrei num processo depressivo que foi o mais pesado de todos, foi o mais profundo. E hoje eu entendo, hoje depois de 6 anos de autoconhecimento, de terapias e de vários processos, eu entendo que ali eu cheguei no fundo do poço. Eu morava no centro do Rio de Janeiro e por vários dias ele saía para trabalhar de manhã, voltava à tarde e eu estava no apartamento trancado, sem abrir a janela para tomar sol, eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia comer. Então ali foi um processo muito difícil e eu não tinha vontade de viver, eu não via sentido em nada, eu não respondia mensagens de amigos, às vezes eu não respondia telefonemas da minha mãe, da minha família. E ele foi um momento muito difícil e ali eu precisei de ajuda porque teve um dia que eu olhei para a janela do apartamento e tive pensamentos ruins em acabar com a minha própria vida e ali foi muito desafiador para mim, mas eu fui pedir ajuda, eu fui até o posto de saúde, eu precisei de ajuda psicológica para sair desse lugar e foi então 2 anos depois, menos de 2 anos depois, que a arte entra na minha vida como um processo de resgate mesmo, de me lembrar de quem eu era, de olhar para dentro. E quando a arte entrou na minha vida em 2020, 2021, eu comecei a fazer as mandalas e era um processo muito intuitivo, era um processo que eu não sabia o que eu estava fazendo ali, eu não conseguia colocar cor e eu não conseguia usar cor. Eu usava muita roupa escura, muita roupa preta, eu cheguei a comprar uma roupa colorida e eu fiquei meses com a roupa guardada porque eu não conseguia usar aquela roupa, porque refletia muito de como estava o meu processo interno e foi muito desafiador para mim conseguir admitir que eu estava naquele lugar, que eu estava sim num processo de depressão e pedir ajuda para sair daquele lugar. E uma das coisas muito desafiadoras que acontece com quem passa por esse processo, para quem está no processo depressivo, e comigo foi assim, é que você se sente muito culpada. Então, por muito tempo, eu me senti muito ingrata, eu não conseguia ver sentido em nada daquilo, eu não conseguia agradecer, e eu tinha casa, tinha comida, tinha pessoas que se preocupavam comigo, mas ali eu tinha um vazio existencial muito grande e eu não conseguia dar nome àquilo, e a cada contato que eu tinha com aquele vazio eu me sentia ainda mais culpada por estar naquele lugar. E eu desde criança, desde a minha adolescência, eu sempre tive algo dentro de mim que dizia que eu não vim pra cá pra crescer, casar, ter filhos e morrer. Eu sabia que tinha algo mais, eu tinha uma vontade imensa de viajar, de conhecer o mundo e foi exatamente o que eu decidi fazer após terminar esse relacionamento, após sair daquele ambiente onde eu estava realmente doente mental, emocional e começar a criar uma nova realidade para minha vida. E aí sim, tempos depois, a história do navio de cruzeiro rolou e foi uma experiência incrível, maravilhosa, muito melhor do que a primeira experiência seria, eu tenho certeza, e foi exatamente o que eu precisava como parte do meu processo de autoconhecimento, como uma ferramenta que me ajudou a olhar para mim e a entender traumas e bloqueios e coisas que eu guardava dentro de mim, mas que não fazia mais sentido eu guardar aquilo.
E algo que eu aprendi nessa história toda é que quanto mais você faz as coisas para agradar o outro, mais distante você tá de você mesmo, da sua alma, da sua essência. E o autoconhecimento me resgatou nesse lugar. Eu tenho uma profunda gratidão por todas as ferramentas que entrou na minha vida nesses últimos 6 anos, que me ajudou a estar cada vez mais perto de mim, cada vez mais me acolhendo e me aceitando como eu sou, com todas as minhas imperfeições, com todas as minhas sombras, com todas as minhas personalidades e com tudo aquilo que faz parte de mim, da minha história, do passado, de todos os traumas. E graças a todos eles, eu sou quem eu sou hoje. E para mim, no meu processo, eu precisei sim, desde 2020, ter vários momentos diferentes de me recolher, de estar comigo, de entender os meus processos. Hoje, quando eu sinto uma tristeza ou quando eu acordo diferente, eu já consigo meditar sobre o que isso quer dizer, o que está acontecendo, quais são as minhas expectativas. Então é muito importante esse momento de se acolher, é claro, tomando cuidado para que não seja uma autossabotagem, para que não seja um lugar de te levar ainda mais profundo dentro dessa depressão. Porque assim como a borboleta, ela precisa passar por esse processo. Ela precisa olhar para dentro, ela precisa se acolher, ela precisa do tempo dela ali no escurinho do casulo, para então ela sair renovada, para então ela sair transformada. Então é muito importante, faz parte do processo. E no meu caso, eu morei numa ecovila no interior de São Paulo, onde eu fiquei 3 meses, 4 meses sem sair de lá, era bem no meio do mato mesmo, e eu fazia o meu trabalho e eu usava muito a arte como terapia. Então os momentos que eu não estava no meu trabalho, eu passava horas e horas ouvindo música clássica, frequências, e ali nos meus processos mesmo, para analisar tudo que eu estava sentindo e acessando, para que eu conseguisse hoje estar aqui falando para vocês sobre isso, porque era um assunto que eu não falava com ninguém. Então era algo que, para mim, me identificar como uma pessoa depressiva demorou muito tempo. Então hoje, eu tendo passado por boa parte disso, eu consigo vir aqui contar minha experiência para que possa auxiliar alguém a pedir ajuda, a se identificar como uma pessoa depressiva e entender que não tem problema nenhum, não tem nada de errado estar depressivo. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você está passando por um momento desafiador, eu quero dizer que você consegue. Eu saí do fundo do poço, eu saí de um buraco muito escuro e por mais de uma vez. Então, se você está passando por esse momento, você consegue, confie em você, peça ajuda. Ajuda é muito importante. Converse com um amigo, com um familiar, com alguém, com um psicólogo que possa te ajudar, te auxiliar a pegar a sua mão para que você saia desse lugar. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Até a próxima!